O Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu sou o pastor Roberval e tenho uma palavra hoje com o tema chamados para transformar. Por que a igreja ainda se mantém na terra? Qual o verdadeiro propósito da existência da igreja? Quando nós lemos Mateus 5, vamos entender que Jesus está chamando os discípulos e dizendo: vocês são sal da terra. Em outras palavras, o Senhor está chamando os discípulos como igreja, dizendo: vocês, através do Evangelho, são fator transformador da sociedade. A única razão da igreja ainda permanecer na terra é que Deus quer que a igreja seja o agente de transformação dessa sociedade. Quando nós lemos Oséias, o texto que nós trouxemos como base, nós vamos entender que o Senhor está está ordenando a Oséias que se case com uma prostituta. Vamos analisar aí uma coisa. Oséias não estava tão satisfeito. Não era uma coisa tão fácil de se fazer. Alguém desimpedido, alguém que não necessariamente precisava fazer aquilo, uma pessoa solteira, tinha condição de escolha. Mas aí Deus diz: olha, você não tem escolha. A partir de agora você vai casar com uma prostituta. Ou seja, a igreja, a primeira coisa que nós temos que entender que como o fator transformador da sociedade através do Evangelho, ela não tem escolha. Ela tem que se envolver com a sociedade, com o que acontece no contexto da sociedade, para que haja transformação dessa sociedade. Quando Deus faz isso, é muito curioso algumas coisas que acontecem nesse texto. Primeiro porque o nome Oséias significa salvo, portanto uma pessoa salva, uma pessoa livre, liberta. E quando ele manda casar com a prostituta que Oséias casa é uma mulher chamada Gomer, que significa perfeito. A palavra Gomer é perfeita, ou projeto acabado, ou seja, chegou à perfeição. É impressionante como algo que traz o nome de perfeito perde a sua honra, é uma pessoa desrespeitada pela sociedade, é uma prostituta jogada na sarjeta, e agora Deus chama o salvo, o puro, aquele que é totalmente contrário, é honrado, para chamar essa mulher e tê-la como esposa e ter filhos, ainda mais com isso, ter filhos com essa mulher. E qual a razão disso? Claro, uma desonrada só pode restaurar a sua honra quando alguém que é honrado lhe chama para uma aliança. E esse é o fator da igreja. Não tem como a sociedade apodrecida pela corrupção, apodrecida pela mentira, apodrecida pelo pecado, voltar a ter valor se a igreja que contém os valores de Cristo não se entranhar no meio dela, não conviver com ela. Quando Deus forma o homem, ele forma perfeito. Portanto, é como se essa mulher, Gomer, quando nasceu perfeita, nasceu uma menina, quem sabe, uma menina perfeita, com a casa do seu pai e tal. Com o tempo, ela foi se deixando levar pela prostituição até chegar a esse estado. A sociedade foi a mesma coisa. Quando Deus formou a sociedade, ele formou uma sociedade perfeita, uma sociedade limpa, santa, inclusive a política, que tanto nós criticamos, que tanto nós até desprezamos, alguns até repugnam a política, ela foi criada por Deus. O capítulo 3 de Gênesis diz que quando o Senhor criou o homem, ele chama Adão e diz: olha, toma os animais, a terra e governa sobre a terra. Ali nasce a política, ali nasce a ação de bem administrar. Então, observe que com o tempo essa política, claro que
veio dessa sociedade apodrecida, ela também se apodreceu, ela também se corrompeu. E a única forma de que toda essa podridão possa ter cura é a igreja. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. A igreja, como fator transformador, através do evangelho, da sociedade, ela tem que se colocar na educação, ela tem que se colocar na mídia, ela tem que se colocar... Eu conheci o pastor muito antigo que ele disse que se fosse preciso alguém no inferno, teria que ir no inferno, porque é essa pessoa que tem fé, que tem condições de transformar através do evangelho aquele que não tem. Então a política, a educação, a economia, todos os setores, a mídia, todos eles vão... Sabe por que nós estamos passando por momentos críticos na nossa sociedade? Porque a igreja sempre entregou isso para Satanás. Ela sempre se esquivou. Ela como a pessoa que tinha honra, que deveria se aproximar da prostituta, daquela que estava jogado na sarjeta, ela simplesmente passou a largo como aquele sacerdote e aquele levita, daquele que estava caído ali, do bom samaritano. E aí o que acontece? Aí o diabo veio e tomou conta. E aí nós temos dificuldade hoje da nação, porque hoje a maioria da mídia, ela está corrupta, a maioria da educação hoje estão ensinando sobre partidarismo, socialismo dentro das escolas, a economia está totalmente tomada por pessoas que não têm coração e nem sensibilidade, a política está longe. Aí você vai me dizer, mas pastor, tem muita gente que entrou para a política e se corrompeu. Na verdade, a política não corrompe ninguém, ela só potencializa aquilo que as pessoas são. Então, se você é uma pessoa de fé, você vai lá, você vai ser alguém que vai ser usado por Deus para transformar aonde você está. E muita gente diz, pastor não tem que se meter em política, a igreja não tem que se meter em política. Se a igreja, que é o sal da terra, que é o fator transformador do evangelho, através do evangelho, dessa sociedade, não chegar perto dessa prostituta que está jogada, que está suja, e levar para sua casa e lavar, dar um banho, colocar uma roupa decente, ela não vai ser restaurada. Por isso eu quero hoje dizer para você, meu irmão, você que faz parte da igreja do Senhor, entenda que você não vai, eu vou fazer o que eu quero. A igreja foi chamada para ser comandada pelo Senhor através do Espírito Santo. E a ordem de Deus nesse tempo é honrar, é casar, é ter aliança, porque casamento fala de aliança, é entrar numa aliança com alguém ou com pessoas que estejam totalmente destruídas, jogadas na sarjeta. E aí eu já falo do evangelho, eu não falo tanto da sociedade, eu falo daquilo pelo qual nós fomos chamados. Fomos chamados para restaurar pessoas que estão jogadas nas sarjetas, para fazer alianças com desacreditados, com aqueles que estão totalmente desonrados. Esse é o tempo de Deus para nós. Por isso eu quero que essa palavra fale ao seu coração. Nós somos chamados com o propósito de transformar a sociedade e não de ser transformado por ele. Tudo acontece ao contrário quando a gente, por exemplo, quando nós vamos para o serviço militar e o que é o homem de fé que vai para lá, em vez de envolver os outros lá para transformar a fé, aí ele é envolvido pelo sistema que lá existe e lá ele se distancia. Quantas vezes também a política, a mesma coisa, quantas vezes no colégio a mesma coisa, faculdade, vai uma pessoa, um jovem de fé vai para a faculdade, quando chega lá, em vez de ser o homem de fé, o fator transformador do evangelho, né, na vida das pessoas, ele se envolve então com um sistema que ali existe, e daqui a pouco você percebe que a ideologia, ele perde a fé e agora ele vive aquela ideologia toda, porque realmente ele se deixou mobilizar se deixou mover, se deixou influenciar pela prostituta. E não é o caso de Oséias. Oséias vai e faz o que o Senhor manda, e ali ele oferece para aquela mulher uma nova oportunidade de honra. E é isso que a igreja está
precisa oferecer para a sociedade uma nova oportunidade de honra. Pastor não manda em nada, mas pastor é a referência. Para onde ele aponta é porque o evangelho vai transformar vidas. Shalom, shalom. Deus abençoe você.